Você também é daquelas pessoas que anda pela rua imaginando como será que é a vida dos outros? Como é a família que vive por trás da janela daquele prédio? Como será que é trabalhar vendendo pipoca? A Ana Flávia Baldisserotto faz mais do que imaginar como é a vida dos outros. Ela é uma artista de Porto Alegre que acredita que a arte não é só aquilo que está dentro de um museu ou um teatro ou uma galeria. Ela comprou uma carroça e criou o Armazém de Histórias Ambulantes. Ela comercializa fotos e escritos e não recebe em dinheiro, cheque ou cartão. Em troca dos produtos, ela aceita histórias. Isso mesmo. A moeda são as histórias contadas pelos clientes. Esse projeto já tem 10 anos e a Ana Flávia vai contar como ele surgiu, vai explicar os produtos, vai falar dos desafios e da importância desse espaço de escuta na cidade. A gente também falou um pouquinho da escolha pela vida como artista, do quanto a gente aprende e se conecta ao ouvir a história das outras pessoas. O nosso foi um encontro de duas pessoas apaixonadas por escutar, por saber como são, como pensam, como vivem os outros seres humanos desse nosso tempo e lugar. Mas é interessante porque a gente tem perspectivas bem diferentes. Eu como jornalista e ela como artista. Eu fiquei muito curiosa, muito intrigada, às vezes meio perplexa, vocês vão ver, enquanto ela contava mais sobre o projeto. A conversa acabou porque a Ana Flávia é professora, os alunos estavam esperando e eu tive que encerrar. Mas tenho a sensação que a gente estava só começando. Lá no site www.coisasqueagenteCria.com eu vou colocar os links para quem quiser saber mais, mas também dá para entrar no site e na página do Armazém de Histórias Ambulantes no Facebook. 2 convites rapidinhos antes de a gente ouvir a Ana Flávia. Primeiro é nessa quinta-feira, dia 27 de outubro, o nosso evento online e gratuito sobre criatividade e jeitos de criar. Eu, a Larissa Magriço e a Mariana Bandarra, as duas já foram entrevistadas por aqui, convidamos vocês para essa conversa que é bem despretensiosa, a gente nem sabe bem onde vai chegar, mas eu vou colocar o link aqui na descrição do episódio. Segundo, mais especificamente para jornalistas, estudantes de jornalismo e interessados na área, não deixem de conferir o podcast do Farol Jornalismo. Eu colaborei na produção e eu e o Moreno Osório colocamos no ar 5 entrevistas bastante úteis para quem trabalha ou reflete sobre a área da comunicação. A mais recente é com o professor e pesquisador Alex Primo e pode te ajudar a olhar para essa profissão de um jeito diferente. Bom, e para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Níquel, uma jornalista de Porto Alegre e eu resolvi entrevistar pessoas inspiradoras. Dá para acompanhar esse projeto pelo site www.coisasqueagenteCria.com, pelo SoundCloud, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo teu player de podcasts favorito, enfim, como for mais conveniente. E se quiser me dar um feedback ou mandar sugestões, é só escrever para barbara.níquel@gmail.com. Mas vamos ouvir a Ana Flávia? Tá no ar o episódio número 33 do projeto Coisas que a gente cria. Ana Flávia, muito obrigada por me receber aqui no teu local de trabalho, no meio de um monte de materiais que tu vai explicar pra gente o que é. Mas a gente tá numa sala bem diferente, num lugar em Porto Alegre que eu não sei se muitas pessoas conhecem, que é o Centro Municipal de Cultura, que fica na Érico Veríssimo. Eu mesma só tinha ido assistir talvez uma peça de teatro e nunca tinha entrado nessas salas aqui para trás. E é um cenário assim um pouco bagunçado, mas muito legal, muito confortável, assim, eu adorei aqui. Que bom. Aqui são os ateliês, a gente está no Ateliê de Pintura 1, é o nome dessa sala oficial. Mas, enfim, é das várias salas do Ateliê Livre da Prefeitura de Porto Alegre, que fica no Centro Municipal de Cultura. E tu tem razão, pouca gente, eu acho, conhece bem essa instituição, essa escola livre de artes da cidade, né? E é aqui que eu faço uma parte do meu trabalho de artista e professora aqui no Ateliê Livre. Sim, além das atividades como os espetáculos, tem uma série de aulas que acontecem aqui. Sim, na verdade, o prédio todo se chama Centro Municipal de Cultura, né? Centro Municipal de Cultura Érico Veríssimo, e ele abriga aqui a Biblioteca José Guimarães, os teatros, né? O Teatro Renascença, a Sala Álvaro Moreira, a coordenação de dança também tem a sede aqui, coordenação de teatro, e o Ateliê Livre, que ocupa uma parte grande do prédio. Tem 2 andares, tem ateliês de desenho, de pintura, de gravura, escultura, cerâmica, um auditório onde tem aulas teóricas de história da arte e tudo. Então é um espaço físico bem legal, grande. A gente tem
muitos cursos que acontecem semestralmente nessas várias áreas. E aqui eu trabalho assim com algumas oficinas também de desenho e também de narrativa. E a gente está aqui, o que me fez chegar até ti foi o Armazém de Histórias Ambulantes. Eu queria que tu começasse, então, explicando o que é o armazém, como ele funciona. O que vocês vendem no armazém? Certo. Bom, o Armazém de Histórias Ambulantes, ele precisa de uma história para ser explicado, né? Ele é uma banca, para dar o resumo e depois a história, né? O Armazém de Histórias Ambulantes é uma banca, ele funciona numa carrocinha, a sede é uma carrocinha que parece assim uma carrocinha de pipoca. Ele funciona quinzenalmente atualmente, né, na Redenção. E é uma banca de escambo, que oferece alguns produtos bem singulares para troca. E a particularidade dessa banca é que a moeda que a gente faz circular ali não é o papel, dinheiro, né? Nem a moedinha de metal. A gente vende os produtos por história. Então, a moeda é a história mesmo. E precisa de uma história para contar, porque ele começou, é um processo que começou há muitos anos atrás, em 2006, então já faz 10 anos que vem se desenvolvendo esse empreendimento. E ele começou de uma forma muito viva, assim como um desejo um pouco fora de propósito, mas era o desejo de poder trabalhar na rua. Eu sou artista de formação, artista visual, né, artista plástica na época se chamava. Não se chama mais? E essas denominações, assim, tem gente que ainda usa artista plástico, tem gente que acha que o plástico reduz um pouco o campo de entendimento, né, da prática artística. Tem outras pessoas que hoje já acham que é melhor chamar de artes visuais e outras que abrem mão até do visual ou do plástico e simplesmente preferem se chamar de artistas, né? Talvez eu seja mais próxima dessa denominação mais aberta, embora seja meio desnecessário, assim, eu acho, para fazer qualquer coisa de inventiva e criativa, a gente não precisa carregar um rótulo, um título, um crachá de nada, né? Um diploma. Um diploma também não. E no caso, então, do Armazém de Histórias Ambulantes, ele nasceu assim. Em 2006, eu estava completando o primeiro ciclo de vida e de trabalho, de vida adulta e de trabalho. Estava formada há 11 anos. Tinha feito pós-graduação no Instituto de Artes da URGS, a formação básica também. E eu acho que as escolhas profissionais que a gente faz, assim, uma escolha pela arte, ela é uma escolha por viver em crise, né? Viver em crise no sentido de que a arte é uma prática, é a área de atuação e do conhecimento sem conteúdo previamente definido, sem objetivos claros, né? A área da invenção, do exercício da liberdade, da sensibilidade e do pensamento crítico, mas um pensamento em ação, né? Diferente do que a gente costuma associar com o pensamento, que é um exercício abstrato do pensar. A prática artística tem a ver com o pensar em ação, pensar andando, fazendo com o corpo, se deixando atravessar, transformar pelo mundo e transformando o mundo nesse processo e assumir isso como trabalho. É um protocolo bem aberto, né? Já que a gente está falando disso, deixa eu te perguntar se quando tu decidiu que tu seria artista, tu tinha ideia que era isso? Não, e eu acho que eu também não decidi que eu ia ser artista nunca, nem até hoje não decidi. Não, acho que a gente vai fazendo certas coisas, escolhas, mas pelo menos eu nunca fiz uma escolha de carreira, eu vou ser artista, né? Eu sempre gostei de arte, tinha vontade de continuar podendo atuar criativamente, né? Gostava muito de desenhar e tal. Aquela história típica de muitas pessoas que vão parar na faculdade de artes, mas eu acho que a maioria não vai sabendo muito claramente o que vai acontecer depois, o que é o conteúdo da arte, o que vai aprender na faculdade. Eu realmente não sabia, talvez se eu soubesse não tivesse feito, porque é muito difícil, não porque eu não aprecie imensamente, né? E insista trabalhando nesse campo, mas como eu estava falando antes, tem um exercício do inventar que é extremamente trabalhoso. É um exercício do espírito mesmo, né? No sentido de que é um constante transformar do mundo e de si mesmo, e quando a gente pensa que entendeu alguma coisa, tudo aquilo se desestabiliza. E é esse o material de trabalho da arte, né? Do pensamento em ação que a arte produz.
Então, nessa etapa que eu estava mencionando antes, quando fazia mais ou menos 10 anos que eu estava formada e trabalhando, já dando aula, aqui no Ateliê Livre da Prefeitura, em outros lugares, trabalhando com grupos independentes, nesse exercício também de transmissão, que faz a gente pensar o tempo inteiro o que eu estou ensinando, afinal, né? Se a arte não tem um conteúdo fixo, se a arte é um campo que está sempre se fazendo, se cada agente desse campo, cada artista, cada professor, cada pessoa que fala em nome da arte, ela está, de certa forma, jogando esse jogo e ajudando a definir o que pode ser arte, da aula também é um exercício constante de perguntar, responder e não saber, muitas vezes não saber o que fazer, né? Uma das características, eu acho, históricas que a gente encontra assim, no campo da arte, pelo menos quem entra no campo da arte pela via acadêmica, como foi o meu caso, quer dizer, fiz um vestibular, uma faculdade, é um campo extremamente já estruturado de saber, com uma autonomia herdada do modernismo muito grande em termos dos seus conceitos, paradigmas, entendimento do que faz, né? E, ao mesmo tempo, um campo muito isolado do resto da vida social, porque muitas vezes a produção do artista ela é para consumo dos próprios artistas, ela tem uma limitação de horizonte, né? De conversa. E essa era uma das coisas que me incomodava nos fechamentos do primeiro ciclo, era assim, isso que já nos anos 60 era apontado por alguns artistas muito críticos, né, dessa tendência a uma elitização, né, uma tomada muito elitista do campo das artes, como um confinamento cultural, ou seja, que só se produz arte para dentro das instituições culturais, elas vão circular dentro dos museus, galerias, mercados, centros culturais, e vão atingir basicamente aquelas pessoas que já detêm o código, a chave para acessar essa produção. E foi então nessa caminhada que eu me dei conta que uma das razões que tinha me levado a querer ser artista era poder ter a liberdade de trabalhar num contato mais direto com as pessoas, né? Que essa mediação era extremamente árida, esterilizante, que muitas vezes aquilo que pulsava como desejo para mim de ação artística não tinha lugar, eu não encontrava como realizar isso dentro das formas que já existiam circulantes dentro desses esquemas mais institucionais. Então, o Armazém de Histórias Ambulantes ele surgiu como uma voz desse desejo de trabalhar diretamente na rua, de não precisar produzir para dentro do circuito de instituições, necessariamente, poder criar um campo de contato, né? Um lugar de contato e pensar assim, o que vai acontecer se eu tiver um lugar na rua para trabalhar? Né? Então, na época, o amor que eu tinha por carrocinhas, assim, que é um amor pelo objeto mesmo, continuo gostando de todo tipo de carrocinha, era um amor muito inconsciente da sua razão de ser, eu simplesmente adorava. E eu estava envolvida num processo junto com uma amiga, Maria Helena Bernardes, de exploração assim desse campo do desejo, né, de poder fazer um movimento de liberdade mesmo, de não ter projeto, de se mover na rua a esmo e poder realizar desejos sem eles terem um porquê, né? Não tinha porquê ter uma carroça e eu comprei. Foi assim que começou. Eu comprei uma carroça, sem saber o que ia acontecer. Mas deixa eu fazer uma pergunta, porque eu acho que é muito diferente tu querer realizar um desejo que tu não sabe bem o que é, nem porquê. E nem aonde isso vai te levar. E, de fato, tu fazer isso. Isso é uma coisa que tu já tinha antes, assim? Pois é, então, eu acho que tinha eu já fazia exercícios, assim, de liberdade, no sentido de reafirmar, né, de poder fazer essa afirmação do espaço de liberdade do artista como professora, tentando produzir, assim, um tipo de experiência coletiva em que fosse possível para quem estava fazendo aula, né, comigo, acessar esse grau de liberdade de passar o ato, né? Porque imaginar, querer, desejar, sonhar, realmente, como tu disse, é muito diferente de fazer. Pois é. O fazer desestabiliza. Barriga, sim. Né? E dá o frio na barriga fazer coisas muito simples, né? Por exemplo, antes de comprar a carroça, uma das coisas que eu gostava de fazer, que não tinha porquê, era toda vez que chovia, começava a chover muito em Porto Alegre, era pegar um guarda-chuva e sair caminhando na chuva, que é o contrário do que a gente normalmente faz. A gente vai se proteger. Sim. Ou vai ficar num lugar seguro, a não ser queira tomar banho de chuva.
E eu já tinha essa vontade, eu fazia isso quase como um desafio, né? Eu disse, não, mas eu vou fazer. Porque tem um porquê não fazer, né? Existe, dá para responder. Por que não? Existe um bom não, uma boa razão para dizer não? Não existe, então por que não? E a mesma coisa foi nesse exercício de comprar a carroça sem ter um porquê. Dá um frio na barriga, assim, porque eu não tinha nem onde guardar. Na época eu comprei e não sabia para que eu queria. Eu sabia que eu gostava do objeto, que eu podia pagar em 2 vezes, custava R$300, era uma carroça de segunda mão, de cachorro quente, branquinha, simpática. A dona dela era uma senhora muito simpática, dona Clotilde, de Eldorado do Sul, que foi muito inspiradora para tudo que eu vinha fazer, porque eu conversei muito com ela, porque que ela estava vendendo, se ela já tinha trabalhado. Ela vendia cachorro quente, era Dona Clotilde era uma mulher assim muito forte, como muitas mulheres brasileiras, uma batalhadora que estudava à noite, criava as 2 filhas praticamente sozinha. Enquanto ela fazia aula, ela também fazia lanches para vender para os colegas, para levantar uma renda, vendia lingerie para as colegas. Ela fazia aula contigo? Não, ela fazia aula no colégio, em Eldorado do Sul. E vendia salgadinho, e vendia lingerie, criava as 2 filhas, e de tarde ela tinha uma carroça de cachorro-quente que ela trabalhava de tarde na frente de uma fábrica em Eldorado do Sul. E no fim de semana, quando tinha mais movimento, sol, ela também saía. E ela ia compondo a renda da família assim, nesse monte de bicos, estudando, dando exemplo para as filhas, batalhando, mãe solteira, né, carregando a família sozinha dessa maneira. E ela foi muito legal, porque eu perguntei para ela por que ela estava vendendo, né, e o que ela ia fazer agora. E ela me contou, não, eu estou vendendo porque eu quero investir num trailerzinho maior, e eu quero que tenha uma calçadinha em volta, eu vou botar umas cadeirinhas e umas mesas, porque assim, para trabalhar na rua, né, ela estava me dando as dicas, assim, embora eu não soubesse o que eu ia fazer, ela entendeu que eu ia vender na rua e alguma coisa. E ela disse, não, porque sabe que para trabalhar na rua tu tem que gostar de gente. Eu disse, tô indo no rumo certo, né? Eu gosto de gente, eu quero uma coisa, essa intuição de que com a carroça eu encontrar pessoas. Tu tem que ter um lugar para as pessoas sentarem, tem que gostar de bater um papo, porque os clientes não gostam só de comprar, eles também, a maioria gosta de conversar um pouco, então eu quero ter um lugar para as pessoas sentarem. E ela estava nesse movimento de expansão do negócio dela quando estava vendendo a carrocinha, que foi a primeira que eu comprei, em 2006. Quando eu comprei, arrumei um jeito de guardar, pedir emprestado numa casa de alguém e tal, de um amigo. E dali a alguns meses, não muitos, surgiu uma exposição coletiva na usina do gasômetro, que eu ia participar. E eu pensei assim, poxa, o que eu vou fazer? Eu estou justamente com esse problema de não querer produzir alguma coisa que vai ficar trancafiada dentro de uma galeria. Lá, né, eu tinha a sensação de sufocação, de pouco oxigênio circulando, né? Embora tenha trabalhos lindos em galerias, só vou né? fazer um parêntese, porque pode ter gente que não é de Porto Alegre ouvindo e vai te ouvir falando na usina do gasômetro. Sim, perfeito. A usina do gasômetro é um centro cultural também do município, que fica na orla do nosso rio aqui, ou lago, como alguns chamam, que banha a cidade, que é o Guaíba. É um centro cultural que tem cinemas, galerias de arte. Atualmente ele até está fechado para reformas, agora em 2016, né? Quando a gente está aqui no segundo semestre de 2016, mas na época havia um grupo de artistas, todos professores também aqui da Telha Livre, que iria fazer uma exposição no verão, entre dezembro, janeiro, fevereiro, nesse centro cultural. E esse centro cultural tem uma característica interessante, porque a orla do nosso rio, ela é assim, uma parte dela, ela tem um calçadão e tem muito comércio ambulante. Tem barraquinha de refrigerante, de bebida, tem pipoca, tem churros. Durante a semana e no fim de semana, mais água de coco, porque as pessoas vão para lá para andar de bicicleta, de patins, de patinete, para caminhar, né, ver o pôr do sol, que é uma das atrações da cidade e tal. Então, pensando nessa posição da galeria, eu pensei, olha, é uma boa oportunidade para fazer essa experiência de trabalhar na rua. Eu vou propor se os organizadores da exposição aceitam que eu leve essa carroça nova para lá. Não sabia exatamente o que eu ia vender. Isso é engraçado, porque é um negócio que o produto foi a última coisa que veio. A última coisa a ser inventada foi o que ia ser vendido, né? Eu pensei, vamos experimentar, vou criar alguma coisa, vou inventar, né? Então, realmente, é um trabalho todo guiado pelo desejo de estar na rua. E a rua, por quê, né? Porque a rua ainda é o lugar onde a gente pode ter um encontro mais horizontal uns com os outros, um lugar onde a circulação é livre, onde não tem cerca, onde não tem códigos. Aqui pode entrar só quem já entende de arte, aqui só quem se veste de certa maneira, quem fala essa língua, quem é dessa cor, quem não é dessa tribo. Na rua todo mundo, a princípio, anda junto e pode potencialmente se encontrar. E comprar numa carroça também.
Né? Comprar numa carroça de pipoca, de cachorro-quente, não tem, assim, classe social. Vai de quem tem pouca grana, Sim, quem tem mais. Não tem nenhum pré-requisito. Não tem pré-requisito. Não precisa cartão de crédito. Então, assim, não precisa nada, né? Qualquer troquinho serve. Então, eu tinha essa intuição de que a carroça ia proporcionar uma maneira de quebrar esses muros invisíveis sociais que a gente ainda tem muito altos no Brasil. Né? A gente ainda é numa sociedade muito desigual. Então, nesse sentido, né, o Armazém de Histórias Ambulantes também já nasceu como de uma crise estética, no sentido de pensar o lugar da arte, a função da arte, mas também uma crise ética, né? Qual é o lugar social da arte, qual é a função social dela, qual é o lugar onde o artista vai trabalhar, né? Que escolhas são essas que a gente faz de estar em certos lugares e no que elas implicam. Então, tinha tudo isso em questão na hora de começar essa banca. Junto com um desejo muito forte, um amor por um objeto, pelas histórias que as pessoas teriam para contar, como a própria história da Clotilde, né, que me vendeu essa primeira carroça. Falo a primeira porque eu já comprei outra depois, né? Claro que o negócio avançou. O que aconteceu, né? Então, tinha carroça, tinha oportunidade de ir para a rua, de trabalhar experimentalmente na orla do Guaíba, próximo a esse centro cultural que eu mencionei agora há pouco, e tinha que inventar um produto. Tá? Aí vem assim a parte talvez cômica, bem humorada da carroça, porque um pouco a ideia era assim, eu não iria vender comida, porque eu não ia fazer uma concorrência para quem já trabalha com isso e estava lá para ganhar dinheiro, né? Não iria entrar nesse ramo e tal, seria muito antiético da minha parte. Ao mesmo tempo, eu não queria vender nada que tivesse um valor muito explícito. Porque se eu me propusesse a vender alguma coisa, um objeto que despertasse... Uma bijuteria, um artesanato. De imediato um desejo, né? Porque fosse bonito, legal, bem feito. Esse objeto ia assumir o lugar mais importante. E eu sabia que não era esse o caso. Que o objeto ia ser um apoio para uma conversa, quase uma desculpa. Então, na época, me ocorreu, a partir da minha própria experiência na minha casa, com as minhas gavetas, né, que talvez as pessoas tivessem em casa, assim como eu tinha, muitas caixas de sapato, envelopes, com fotografias, tamanho 10 por 15. Dessas que na época da analógica a gente sempre tinha, que não iam para álbum nem para porta-retrato, que não serviam para nada, porque na época, né, quem não sabe, quem não fotografou nunca com máquina analógica, não é da época do filme, na época do filme era assim, a gente escolhia filme de 12, 24 ou 36 poses, o processo fotográfico era completamente diferente do que hoje a gente chama de fotografia, se colocava o filme dentro de uma máquina, de uma câmera escura, a gente fotografava as 24, 36 poses, levava... Não sabia como as imagens estavam saindo, porque não tinha essa imediatez, né, do digital, da captura digital. E depois de levar, então, para a loja, para o processo de revelação, a gente recebia aquela surpresa, que era uma coisa emocionante. Só hoje a gente sabe como era emocionante, né? E buscar a revelação Sim. das fotos. E descobrir que coisas tinham saído, coisas muitas vezes legais, mas mesmo os melhores fotógrafos, todos têm relatado isso. Num filme, sempre pelo menos um terço das imagens não saíram como se queria. Houveram imagens que... Sim, é só a gente parar para pensar hoje. Claro que o processo é completamente diferente, mas mesmo quando todo mundo está fazendo a sua melhor cara e a gente está na melhor condição, não sai uma foto boa às vezes. E muitas vezes assim eram falhas técnicas que hoje a gente corrige muito facilmente com qualquer programa de edição, mas assim, saía fora de foco, super exposta, muita luz, pouca luz, né? Super exposta, olhos vermelhos, ou se fotografou com a máquina tremendo com pouca luz, aí saiu fora de foco e não se queria aquilo, ou se clicou por acidente uma coisa com o olho da câmera voltado para um lugar que não era. E essas imagens que a gente se acostumou a guardar ou descartar, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não jogavam fora, porque eu descobri que, assim como eu, muita gente tinha essas fotos guardadas. Então, na época dessa primeira experiência com o armazém, eu fiz uma campanha entre amigos, conhecidos, alunos, por quem tivesse fotos que não deram certo para doar. Esse foi o nosso primeiro produto. Um chamamento, né? Então já começou, vamos dizer assim, a carroça a ser um espaço de troca e de colaboração, porque o primeiro acervo de produtos se formou através de uma campanha, que era fotos que não deram certo. Chegou um conjunto muito impressionante de fotos, me apaixonei por essas imagens também. Eu logo me dei conta, nossa, a gente não está percebendo, mas esse tipo de cultura visual está em extinção, as pessoas não vão guardar, isso vai desaparecer. Ninguém vai saber como é que eram as fotos ruins, o que era o critério de gosto, de visualidade fotográfica dessa época.
porque essas imagens vão se perder, ninguém vai guardar. Outra coisa que eu achei interessante era poder oferecer essas imagens na rua. Fiquei muito curiosa. Como é que seria oferecer essas imagens que, para o senso comum, eram ruins para venda? Né? Que tipo de resposta ia ter? Alguém ia se interessar? Será que alguém vai querer comprar isso, né? Dentro dessa lógica do armazém? Achei bom. É um bom produto. Ele é interessante. Ele, no mínimo, vai proporcionar um início de conversa. E também achei interessante transformar as fotos em algo mais do que fotos, pensando que a carroça ia funcionar pela primeira vez num dos cartões postais da cidade, que é o pôr do sol sobre o Guaíba, né? Então, a orla da usina do gasômetro, do Guaíba, né, onde fica o Centro Cultural, é um lugar onde as pessoas vão e é um cartão postal. O gaúcho é muito orgulhoso do pôr do sol de Porto Alegre, porto-alegrense mais ainda e tal. E eu disse, bom, imagina vender cartões postais feitos com essas imagens meio desclassificadas, né? Uma imagem meio que, assim, a Bárbara viu aqui, né? Quem está escutando vai poder ver, tem que ir na carroça para conhecer, mas as imagens não têm um atrativo visual muito evidente. Não são cartões postais, não são as melhores fotos que tu tirou. De nenhuma categoria. Realmente, esse critério é muito importante, foi muito importante no início, né? Para a carroça se estabelecer. E eu não sabia que isso ia ter outras reverberações. Escolhi essa categoria, olha, são cartões postais feitos a partir de fotos anônimas que não deram certo, porque também não tem autoria. Bom, essa primeira experiência rendeu muito, foi muito interessante, rendeu muitos aprendizados, né? E o principal deles, talvez para mim, foi a vontade de voltar, de saber, bom, quando terminou o período da exposição, eu ia ter que recolher a carroça, fechar a banca, mas eu tinha tido um gostinho suficientemente bom de rua e do retorno da troca para querer voltar. Tinha entendido o que acontecia um pouco, né? Como é que era esse jogo da aproximação do comércio, como é que é ser um comerciante ambulante, que foi um aprendizado que eu fui fazendo com a carroça, né? Mas então as pessoas chegavam e pagavam por uma foto? O engraçado é que realmente no início a lógica, né, do comércio nosso monetário, ela está totalmente introjetada em todo mundo. Então, isso continua acontecendo ainda hoje. As pessoas muitas vezes demoram para entender que não custa um valor em dinheiro. Tá, eu expliquei como funciona a banca, que é um escambo, às vezes nem usa essa palavra, é uma troca, pode levar qualquer produto em troca de uma história. Tendo dito isso dessa maneira, como eu estou falando aqui, explicitamente as pessoas terminam e perguntam, tá, então quanto custa? Isso. Eu disse assim, não custa nem nada em dinheiro, querendo levar alguma coisa. Então eu descobri que eu tinha que narrar de várias maneiras diferentes, até ter um terreno comum de entendimento que o que se propunha como negócio ali era escutar uma história. Essa foi a primeira coisa, assim, que não era óbvio. Não é. E que era mais fácil para as pessoas abrirem a carteira e tirarem R$1, R$2 para pagar uma daquelas fotos quando tinham interesse ou porque ficaram curiosas, né, pela banca, porque às vezes as pessoas queriam levar uma lembrança de ter encontrado uma banca diferente, vamos dizer assim, do comum, né? E outras vezes porque tinham gostado da imagem mesmo. Eu notei de início que isso ainda percebo que seria mais fácil oferecer um valor em dinheiro, ou pelo menos a opção de receber dinheiro, do que só oferecer a modalidade de narrativa. Porque é muito mais difícil contar uma história do que... É muito mais caro. É muito mais caro. Eu não tinha certeza se isso ia funcionar nessa época, assim, quanto que ia funcionar. Eu tive poucas experiências, tem uma coisa singular de vida mesmo, desse momento que eu estava grávida. E eu não sabia que eu estava grávida nas primeiras tentativas da carroça. Então, assim que terminou a exposição, eu entrei num período já mais pesado da gravidez e tudo, e não tive mais oportunidade nem força física, eu acho, para ir para a rua de novo, né? Então, durante uns 2, 3 anos, eu fiquei com essa experiência guardada na minha bagagem, na minha malinha de vontades, né, de retornar para a rua, sem saber como é que ia acontecer. Eu tive a oportunidade de novo dali alguns anos, numa outra exposição que eu fui convidada a participar, de novo como artista visual, né? E eu propus para a curadoria. Essa exposição ia acontecer no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, fica na frente de uma praça no centro de Porto Alegre, chamada Praça da Alfândega, que também é uma praça que uma praça onde acontece anualmente a Feira do Livro, e também é uma praça que, fora essa época de Feira do Livro, ela tem várias bancas de comércio ambulante, de artesanato, tem uma banca de mel, tem várias bijuterias, tem várias coisas que se vendem ali, não tanto alimento, mas existe essa ambiência de comércio de rua, que é o que para mim interessa.
Isso é importante, eu acho, na banca, assim, que a ideia também é buscar lugares onde já exista algum comércio de rua para poder fazer parte de um ambiente onde isso é natural, onde o encontro com essa carroça vai ser mais ou menos natural. Ela vai ter uma pequena diferença, talvez, em relação à lógica da maioria das outras carroças, mas... Uma grande diferença. Mas eu acho legal que ela se mimetiza bastante, porque ela tem escrito, assim, né, ela tem um letreiro, hoje em dia, escrito histórias ambulantes nas laterais. Mas mesmo isso estando escrito, muitas pessoas chegam e perguntam, tem pipoca, tem refri? E eu acho que isso é, para mim, positivo, porque significa que ela está bem inserida no ambiente. Camuflada. Não chega a ser camuflada, mas ela faz parte daquele ambiente com naturalidade. Né? A ideia não é criar uma estranheza, muito pelo contrário, uma familiaridade. Então, nessa oportunidade, foi no segundo momento, foi um momento de virada, eu acho, assim, quando a banca se estabeleceu, que ela ganhou vitamina e força em mingau, né, da rua, e veio das pessoas, realmente, da rua. De novo, a experiência foi ficar com ela estacionada dentro do Museu de Artes do Rio Grande do Sul. Ela ficava fechada, com essas fotografias que não deram certo em exposição, e com uma tabuletinha anunciando, a banca abre... quarta-feira, no horário tal a tal. Sempre uma vez por semana eu me dispunha a ir até lá, levar, junto com a ajuda muito preciosa de várias pessoas do museu, descer as escadas do museu, com a carroça que é pesadinha e tudo, levar até a Praça da Alfândega e ficar algumas horas com ela aberta, propondo, oferecendo esses postais e oferecendo essa modalidade de troca, né? Ali na Praça da Alfândega foi muito, muito rica a experiência. Primeiro, uma experiência de reforçar o quanto oferecer um espaço de escuta era poderoso, quanto mobiliza, né? Mobiliza não porque as pessoas saem contando, porque não é fácil que alguém conte, tem que conquistar o cliente, não é assim. Muitas pessoas se aproximavam e diziam assim, quando entendiam, né, qual era o que estava sendo pedido, tinham gostado de alguma coisa, estabelecido uma relação comigo ou com alguém que estivesse ali vendendo comigo, que às vezes outras pessoas trabalham junto, alguns alunos, voluntários, né? Quando as pessoas ficavam interessadas o suficiente para poder propor o negócio, muita gente recua. E diz assim, eu não vou poder contar uma história. As pessoas dizem, eu não tenho nada para contar, ou eu só tenho história triste, tu não vai querer eu escutar uma história ruim. Então, começaram a aparecer vários sinais para mim de que tinha alguma coisa rica ali, nessa recusa, na maneira como as pessoas entendiam a palavra história, como elas entendiam o espaço de escuta e com o que não se poderia contar. Isso é um sintoma social muito forte, né? A gente é uma sociedade que só quer histórias de sucesso, daquilo que deu certo. Sim. E eu comecei a ressignificar essa história de trabalhar com fotografias que não deram certo. Eu disse, não, tem uma coisa sobre aquilo que não tem lugar, né? As coisas que ficam inacabadas, as histórias que a gente não digere bem, que a gente não tem onde colocar. E isso foi se reforçando ao longo da trajetória da banca, assim, com vários encontros, né? De pessoas que confiaram no encontro, na qualidade do encontro, para contar passagens da sua vida e trazer elementos da sua vida muito preciosos, realmente muito valiosos, que faziam valer a pena todo o trabalho, que era montar a estrutura para um trabalho assim acontecer. Mas só assim, né, ouvindo tu falar pela primeira vez, o que tu queria era ouvir histórias. Eu queria ouvir histórias, eu não sabia nem o quê. Eu queria saber o que ia acontecer com essa experiência. Chegou um momento na Praça da Alfândega que eu achei que eu não ia escutar história nenhuma. Porque eu ouvi, assim, 3 não seguidos em 3 dias diferentes, nos 3 primeiros dias, por diferentes razões. Uma pessoa disse que não tinha nada para contar, outra que só tinha história triste, outra que eu não ia querer ouvir tragédia. E eu sentava, respirava e dizia assim, não, eu estou aqui para escutar qualquer coisa. Não tem esse critério de história boa. Tem história boa e história ruim, eu estou aqui pelo encontro e tal. E eu fui me conscientizando de que eu estava me dispondo ao encontro, e de ir ao encontro do que quer que fosse, inclusive do fracasso do negócio, né, de falir. A falência seria não receber nada, né? E eu achei que isso podia acontecer, e considerei isso como uma possibilidade também de sucesso do trabalho, no sentido de que ele iria apontar para isso. Olha, tem uma impossibilidade narrativa, tem uma impossibilidade de escuta. O que eu estou propondo é um preço alto demais, né? É uma aposta em algo muito utópico, mesmo no Brasil, que é uma sociedade muito relacional, de gente muito aberta, as pessoas se falam na rua com muita facilidade, né? Diferente de outros lugares no mundo.
Mesmo sendo aqui, eu pensei que eu podia correr o risco de não escutar nada. Não tem uma coisa do tempo também. Eu fico pensando de alguém passar e ver e achar interessante. É muito mais rápido eu te pagar do que eu te contar uma história. Certamente, sim. A aposta é grande em todos os sentidos. É do tempo, da intimidade, é toda uma contracorrente de uma série de formas de vida, né? E de valores que a gente está... Porque eu fico pensando, quem tem tempo para parar na rua e contar uma história para alguém e... Exatamente. Quem tem tempo, né? Muito pouca gente, Então, quem é o perfil do teu cliente? Pois é, engraçado, né? Vamos voltar lá para esse início, porque eu acho que o primeiro cliente, cada lugar tem o seu perfil. Ali na Praça da Alfândega tinha um perfil de cliente, a Redenção tem outro. A gente já fez algumas itinerâncias pela cidade, então, por exemplo, na frente do Hospital Conceição, outro público. A gente já trabalhou na frente de uma escola no bairro Restinga, outro público. Então, não dá para dizer que tem um público só. Tem muito a ver com o território que se está. Ali na Redenção eu conto depois, mas para pegar essa primeira experiência que foi muito legal. Ali no centro tem muita gente passando, tem muita gente que está trabalhando. E a característica que tinha na época onde eu fiquei, que eu fiquei entre algumas sedes de bancos. Porque o centro da praça estava fechado para reformas. Então eu fiquei um pouco na periferia da praça, numa região que fica entre algumas sedes de bancos. Então o que aconteceu? As pessoas que desciam para fazer intervalo paravam na banca de jornal próximo de onde eu estava. E dali da banca, que era um lugar de parada, as pessoas observavam a banca e algumas faziam o movimento de se aproximar, porque era uma coisa nova, num território já conhecido por elas. Então, quem se aproxima, em geral, está um pouco curioso, quem se dá conta de que tem alguma coisa diferente, tem esse perfil de ser curioso. Muita gente hoje tira foto porque acha bonitinho, mas não para conversar. Então, isso também tem a ver com a instantaneidade, com esse valor da imagem, né? Então, a gente sabe que tem fotos que circulam da carroça por aí de gente que nunca conversou, nem sabe do que se trata. Por quê? Porque as pessoas veem uma coisa bonita, fotografam e postam nas redes sociais rapidamente. Eu vi, né? Mas a gente nem sabe o que é. Então, tudo isso é engraçado, é interessante, é parte do trabalho, né? Ali, o que aconteceu? O primeiro cliente foi justamente um funcionário do banco, que parou, estava no intervalo e estabeleceu uma relação muito bonita com a gente, porque se deteve muito nas imagens, produziu uma leitura muito rica dessas imagens que eu mesma achava muito precárias, frágeis para suscitar qualquer coisa, e eu vi que elas tinham a potência de provocar uma narrativa, porque a imagem é um apoio para a memória, ela é um apoio para aquilo que cada um traz dentro de si, de histórias vividas, né? E esse primeiro cliente foi assim alguém que encorajou, porque ele realmente passou, olhou, e quando eu propus o negócio, ele disse que não ia contar, porque senão ele ia chorar. E ele disse que ia embora. E como tem uma leveza nisso tudo, quando eu percebi que tinha um engajamento já tinha acontecido, e a gente já tinha conversado muito, né, com esse senhor que disse que não ia contar história nenhuma, mas, enfim, a gente já tinha tido uma boa conversa. Eu disse para ele, leva fiado, que é uma das modalidades de negócio que a gente faz, mesmo para desconhecidos, né, que é um ato de confiança, leva fiado, pode levar. Depois, né, outro dia a gente vai se encontrar, uma aposta de que o encontro vai se repetir, não importa como. Leva fiado alguma das imagens, o senhor já contou tanta história e tudo, não tem problema, e a gente se encontra outro dia, e quem sabe vem essa história ou outra. E esse senhor, que era funcionário de banco, acho talvez por um perfil muito responsável de alguém que trabalha com números e com moeda, disse, não posso levar nada fiado. E foi embora. Eu disse, poxa, que pena, né? Mas já falei a conversa e tudo. Só que umas 2 horas depois ele voltou e sentou no banco, depois de ter tido essa prévia, e no final do expediente disse, eu vim contar a minha história. E ele sentou e contou uma história muito emocionante. E eu entendi que ele falou que ia chorar não porque era uma tragédia, uma coisa muito triste, mas realmente porque era uma história de vida sobre o valor da palavra, sobre algo que tinha se transmitido pela palavra dentro da família, que tinha chegado até ele, depois de muitos anos, em função da palavra ter um valor dentro da família. Então, essa história também foi muito simbólica, porque eu disse, não, existe sim um lugar de valor para a palavra e existe um tempo para ela amadurecer. Eu tenho que ficar, eu tenho que ter paciência de voltar e abrir a banca, as pessoas têm que conhecer, e como todo comércio tem que fazer o ponto, né? As pessoas têm que saber que vão te encontrar ali, não é num primeiro encontro que eu vou confiar numa estranha e sair falando. Não necessariamente, algumas pessoas têm essa disponibilidade, mas muitas não. Então, eu fui entendendo essas coisas durante esse período. Tive um encontro fantástico, belíssimo,
com uma senhora chamada Rosa Maria Gil Braga, que já faleceu, e toda assim a produção escrita da Carroça nasceu com ela. É sempre uma homenagem assim a ela toda vez que eu falo de como surgiu o segundo produto que a Carroça colocou para circular, além das fotos que não deram certo, que são os escritos de gaveta. E eles chegaram através da Dona Rosa. Dona Rosa chegou um dia de manhã, ela foi uma das clientes com um perfil diferente desse senhor que eu mencionei antes, que chegou cauteloso, lento, estudou, conheceu, foi embora, pensou e voltou. Sim, fez umas contas antes. Essa é uma cliente mais pronta para o negócio. Ela chegou, ela viu uma placa na época de anúncio que dizia: você tem história para contar, porque a gente já usou vários recursos de marketing, né? Então, assim, já teve várias invenções. Essa já foi uma: você tem história para contar, e era uma espécie de chamariz para as pessoas se aproximarem. E a Dona Rosa tomou essa pergunta muito diretamente, ela nem quis saber o que estava para vender ali, ela disse: eu tenho história para contar. Sentou e saiu contando. E contou, assim, a gente conversou durante 1 hora, numa manhã, na Praça da Alfândega. Uma das histórias talvez mais comoventes que eu já escutei, assim, que eu saí chorando depois, que acontece bastante quando a gente tem uma entrega assim grande, né? E também... Mas a história da vida dela? Era uma história de vida. Isso é interessante, porque nem todo mundo conta a história de vida e nem é essa a demanda. É uma história, tem gente que inventa. E inventa, conta ficção, inventa na hora, né? Um conto. Uma história que escutou de alguém, as pessoas contam também. Vale tudo. Mas a Dona Rosa contou uma história de vida, uma passagem da vida dela muito dolorosa, de perdas, muito duras. E foi muito tocante o nosso encontro, né? Muito tocante. E quando ela concluiu a história, a gente estava assim, eu estava olhando para ela e sentindo muita gratidão por ela ter contado, né, tudo aquilo. Ela me perguntou: o que tu vai fazer com essa história? E essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem também, né? Porque a gente não grava, não escreve, fica escutando. Eu falo a gente porque hoje são várias pessoas que trabalham juntos, depois eu quero citar todos eles, tá? E a política, a ética do trabalho é uma ética da honestidade, né? Arriscar fazer uma coisa que a gente não sabe o que é arriscar também dividir o não saber, o desconhecido, né? E então eu só pude olhar para a Dona Rosa e dizer: eu não sei o que eu vou fazer. O que a senhora acha que seria legal fazer com essa história, né? Eu disse: eu estou impactada pelo nosso encontro, pelo que eu escutei aqui. Eu estou sentindo gratidão por ter escutado isso e eu não sei o que fazer. E ela me perguntou se eu não ia escrever a história. Eu disse: olha, é bem provável. Eu gostaria de escrever, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não queria também prometer nada que eu não fosse fazer, porque até onde eu sabia sobre o trabalho, eu ia escutar a história. E eu era a caixa registradora e a minha... E o cofre. O meu cofre, onde a história iria ficar. E eu sabia que ela iria circular de alguma forma, mas não sabia como. Então, nesse momento, a Dona Rosa disse: sabia que eu escrevo? E quando ela me falou sobre a escrita dela, isso se transformou num grande assunto, porque ela escrevia há muitos anos poesia, e poesias que ninguém nunca tinha lido, ou pouquíssimas pessoas, só ali próximas da família. A Dona Rosa não tinha tido a oportunidade de estudar muito na vida dela, tinha trabalhado para sobreviver a vida inteira, desde cedo. Trabalhou, acho que boa parte da vida na lavanderia de um hospital. E tinha essa produção poética enorme. E eu fiquei fascinada de saber disso também, né? E que essa poesia tinha sido também um lugar onde muitas dessas dores de viver tinham sido destiladas. E ela me perguntou se eu tinha vontade de ler, né, a poesia dela. Nossa, eu fiquei muito honrada, muito agradecida por esse convite para ser uma leitora, né? E na semana seguinte ela voltou, trouxe uma pilha de cadernos e folhas datilografadas ainda, antigas. E a gente teve um segundo encontro muito bonito de leitura na praça também. E como a carroça é aberta, não é um encontro só de duas pessoas. Quem chega vai escutando. Então foi um encontro bonito porque logo se achegaram mais pessoas e a gente conversou sobre como é que era, quem mais escrevia, se outras pessoas tinham essa prática de escrever. Não como escritor profissional que vai publicar livro, mas a escrita como uma necessidade íntima, né, de diário, de poesia, de conto. Tanta gente escreve, né, e não com a pretensão de ser escritor. E a partir desse encontro nós ficamos mais próximas, a gente voltou a se encontrar várias vezes e fizemos uma parceria mesmo, porque a Dona Rosa me inspirou muito
a colocar escritos dessa natureza para circular na carroça, aceitou o convite que então eu fiz a ela de colocar alguns desses poemas que ela escrevia para circular, e nós pensamos uma forma de fazer isso. Eu propus que a gente colocasse em envelopes, que fosse uma espécie de uma carta, uma correspondência que alguém ia pegar, e que isso iria estimular que outras pessoas que escreviam como ela talvez começassem a colocar esse escrito para fora das gavetas, né, para circular e para encontrar outros. Então isso foi em torno de 2012 que a gente começou a conceber esses envelopes, e quando encerrou o período de permanência da carroça na Praça da Alfândega, em frente ali ao Museu de Artes, eu tinha certeza que eu queria continuar e que eu precisava ter um ponto fixo, que essa carroça precisava se estabelecer como um serviço para a cidade, porque eu entendi que existia uma demanda, não só da escuta de histórias, mas de que coisas que não tinham lugar acabassem escoando ali e pudessem circular e encontrar outras pessoas, e que a carroça seria um lugar de passagem, talvez, para muitas coisas. É tão diferente para mim ouvir isso. Duas coisas assim me chamam muita atenção. Uma é o impulso antijornalístico, assim, porque como jornalista, a vontade que a gente tem ouvindo uma história é contar para todo mundo, né? Não, eu quero imediatamente materializar isso num filme ou numa matéria, num registro, não deixar isso se perder, porque se só eu ouvir, ninguém mais vai saber, e é importante que todo mundo saiba como é que é possível. Tu deve ouvir muitas histórias incríveis que outras pessoas adorariam saber e ouvir, seja porque é uma história de vida, ou enfim, que nem isso, assim, descobrir te ouvindo falar, parece um tesouro, assim, de coisas escritas e não publicar isso no lugar. Não, eu tenho muita vontade de compartilhar essas histórias, sabe? Mas eu acho que o que acontece, né, não é exatamente um impulso antijornalístico, mas tem uma lentidão no processamento de que forma isso deve vir a público. Porque quando começou esse processo para mim, como ele era muito um processo que vinha do desejo, desse contato, eu acho que eu estou entendendo lentamente, com o acúmulo dos anos de trabalho, a maneira como eu gostaria de compartilhar essas histórias, tanto que elas estão sendo escritas agora, né? Mas tem um tempo de elaboração talvez mais lento, um trabalho assim, porque justamente ele não parte nem do campo do jornalismo, nem do campo da historiografia, não é exatamente um entre campos, né? Ele parte de um campo do sensível mesmo. Então, a invenção de como contar, de como transmitir essas histórias está se dando junto com o movimento das rodas da carroça, para mim. Tem sido uma transmissão oral, então também contar aqui para ti, né, e outras pessoas poderem ouvir depois pelo blog, né, é uma forma de transmissão que tem sido a principal da carroça. Então eu honro muito esse espaço que tu abriste aqui para a gente conversar. Mas em paralelo a isso, eu acho que entender, né? Porque o que contar dessas histórias tem muitas camadas. Pode contar os fatos, pode contar os afetos, contar como que isso me tocou. O que contar? Dá para contar de tantos jeitos, né? E o que vale a pena contar? E o que eu acho que eu sou capaz de contar de uma maneira que honre a experiência, né? E existe alguma expectativa ou algum termo dessa negociação de vocês que tem a ver com isso seu não ser um segredo? Quando as pessoas contam... Não, a gente tem uma conversa sobre isso, né? Quando as pessoas perguntam o que vai ser feito da história, a gente costuma dizer assim, olha, nem tudo que a gente escuta aqui vai ser passado adiante como uma narrativa. Se for, não vai nunca identificar ninguém, né? A gente vai ter sempre o cuidado de manter a confidencialidade. Diferente no caso da Dona Rosa, que eu estou citando o nome porque ela se tornou uma parceira de trabalho, né? Assim como várias outras pessoas. Eu acho que isso é interessante porque é um trabalho tão aberto no sentido dele se deixar plasticamente transformar pelos encontros, que as pessoas que vão chegando vão um pouco, pelo que trazem, transformando a natureza do próprio negócio. Então, muitas pessoas que eu conheci na rua e alguns alunos que se aproximaram acabaram se tornando carroceiros, acabaram querendo trabalhar na rua junto, indo trabalhar junto, atendendo junto e trazendo suas contribuições. Mas, assim, de modo geral, quando alguém conta uma história, quando alguém não escolhe não deixar por escrito, mas fazer uma narrativa oral,
a gente não estabelece o compromisso de que a gente vai contar tudo, porque tem histórias que a gente escuta e a gente simplesmente não tem desejo de passar adiante. E não porque a história não seja boa, é porque para eu contar, eu tenho que ter tido um ponto de engate, né, com a minha subjetividade. Esse é um pouco porque não é jornalístico, entende? Porque se fosse jornalístico, eu teria esse compromisso com a realidade, de contar tudo que eu escutei. Tem coisas que se escuta que a gente não fica com não fazem marca na gente. Elas têm um encontro legal, tudo, e passou, acabou. Mas tem histórias que fazem uma marca. Então, a gente conta essas histórias dessa marca, do ponto de vista dessa marca que ficou em quem escutou. Acho que é muito mais a história de um atravessamento do que a história exatamente de quem falou. Né? Nesse sentido, não é um trabalho jornalístico. Ele é próximo, mas ele não é. Ele é o contar sobre um encontro. Tu entende? É o que acontece no encontro do ponto de vista da afetação, a única que eu posso conhecer, que é a que ficou comigo, ou a outra pessoa que escutou e tal. Alguma coisa acontece nesse encontro. E a tentativa é contar isso, que fica nesse espaço entre a gente, né? Então, nesse sentido, eu tenho experimentado formas de narrativa e nas várias situações que eu conto sobre o processo desse trabalho, eu vou descobrindo maneiras de contar o que interessa contar, o que não interessa, o que é privado, né? Sim. Que tem essas camadas nessas histórias. Mas isso não se deu de forma rápida nem automática, tem sido bem lento. O processo de depurar essa escuta, né? E isso também se deu em função de que o encontro, um estado de presença com o outro é que é o mais importante nesse negócio. E isso é muito... Porque entrevistando as pessoas nesse projeto que eu tenho feito, eu percebo que é uma coisa, eu não sei explicar. Assim, parece que às vezes acontece, às vezes não acontece. Não sei o que é, mas que tem a ver com isso, assim, das pessoas estarem realmente presentes nesse momento, vivendo uma coisa que está acontecendo aqui que eu não sei o que é. E antes tu estava falando das pessoas que chegam e tiram uma foto, né, da carroça e nem sabem o que é, e aquilo já está registrado e circulando. E hoje eu não sei se é o meu convívio, né, se é o meu círculo, e é por isso que para mim é tão diferente, mas eu tenho a impressão que todas as coisas quase que passam pela cabeça ou pela frente de todas as pessoas são registradas e são compartilhadas. E eu fico pensando como é inusitado alguém ir lá conversar contigo, existir esse momento que não está registrado, e que daí vocês vão cada um para um lado, e não está compartilhado, a gente não pode curtir, nem compartilhar, nem comentar nas redes sociais. Na verdade, é muito curioso tu dizer isso, né, Bárbara, porque tem um chamamento para intimidade nesse trabalho, porque, por exemplo, os envelopes onde vão as narrativas, que às vezes são narrativas que as pessoas deixaram, e às vezes são narrativas que a gente coloca, os carroceiros, eu, né, a Laura, Maurício, Eliane, a Carmen, quem estiver atendendo, que escutar uma história e que se sentir motivado a escrever, pode escrever, fazer um envelope e colocar na carroça. O que vai acontecer? A gente está compartilhando, só que a gente não está compartilhando como um espetáculo midiático para qualquer um olhar. É um convite para um encontro mais íntimo, porque eu preciso ir lá, escolher um envelope, eu vou abrir ele na intimidade, eu vou ler sozinha. E tem só um, né? Assim, e tem só um. Não está multiplicado no digital. Não está multiplicado. E eu acho que acontecem várias coisas. Tem algo também da incomunicabilidade nesse trabalho, porque eu não sei com quem eu estou falando. Eu não sei quem é aquela pessoa que escreveu quando eu pego o envelope. Eu leio algo, eu não sei de onde veio, a menos que a pessoa tenha escolhido deixar um e-mail, um nome completo, um telefone, como algumas pessoas deixam. Não tem uma regra fechada quanto a isso. Mas muitas vezes é anônimo esse encontro, né? Então, tem coisas que eu acho que são realmente... acontecem ali desse jeito, né? E é uma aposta que a gente sempre acha muito frágil, realmente. Há pouco tempo eu achei que o meu negócio ia falir. Falir por completo, porque estava na Redenção, conhecendo a Redenção já do ponto de vista da carroça há 3 anos, desde março de 2013, que ela vai nessa regularidade assim, quinzenal. Algumas vezes até semanal, dependendo do tempo, assim, porque às vezes Porto Alegre tem um tempo muito chuvoso. Então, se a gente tem muitas semanas de mau tempo, depois emenda um sol atrás do outro, a gente sai seguido para compensar, né? Mas, assim, tem mais ou menos essa média.
depois de todo esse tempo, a gente começa a conhecer o parque, o hábito das pessoas nas quartas-feiras, quem é que vem, que horário começa a ter mais gente, perfil de público, tudo isso já é bem conhecido. E, de repente, a coisa de 1 mês e meio atrás, a gente testemunhar uma mudança radical no comportamento das pessoas no parque, de um dia para o outro. E eu vou te contar, tu vai entender logo e entender de onde é que veio essa mudança. Chegamos, né? Eu acho que eu cheguei sozinha, não sei. Acho que eram eu e mais alguém que estava junto. A gente monta a carroça, cedinho, tem pouca gente em dia de semana, né? Então, tem um processo de... Que horas vocês chegam? Entre 2 e 2h30. A gente fica próximo do chafariz central. Nesse horário tem 1 ou 2 carroças só mais ali de bebida, uma de pipoca. A Redenção em geral está vazia, tem uma outra pessoa dormindo no banco da praça, pessoas fazendo um intervalo, né? Mas não tem muita gente, é um dia de trabalho e ainda as pessoas não estão descansando nem levando criança a passear, que é uma coisa que acontece mais a partir das 3h30, 4h. Aí, bom, a gente monta a carroça, né? Se coloca um guarda-sol, pendura os produtos, limpa ela, coloca os banquinhos, os tapetinhos, a gente cria uma espécie de ambiente gostoso de sentar em torno dela e tal. E começa a observar o parque e esperar que os clientes apareçam. Basicamente, também isso é uma coisa super curiosa para quem tem uma vida de trabalho de outra ordem também. Trabalhar num negócio que a gente fica esperando só. E muitas vezes fica esperando e nada acontece, né? Porque às vezes não tem cliente, a vida é assim. Num dia desses, em outubro agora... Não, outubro não. Faz mais de 1 mês. Acho que foi em setembro. A gente chegou na Redenção. Tinha muitas pessoas, desde cedo já, que era diferente. Muitas pessoas circulando, muitas pessoas próximas do chafariz, muitas pessoas próximas da carroça. Tinha gente quase em cima da carroça e ninguém olhava para casa. Ninguém. Parecia que a gente nem estava ali. As pessoas estavam olhando para onde? Elas estavam olhando para a tela do celular porque elas estavam caçando pokémons. Foi a semana do lançamento do Pokémon GO, a Redenção encheu de gente. E a carroça nunca foi tão não vista, né? E não conectada. A gente chegou a pensar a trocar o anúncio do nosso cavalete. A gente tem um cavalete assim de quadro preto, escrito em giz, né? Não é churros, não é pipoca, porque as pessoas muitas vezes vêm pedir, tem churros, tem pipoca. A gente escreve, não é churros, não é pipoca, pode chegar a freguesia e tal, tem uma brincadeira assim. A gente chegou a pensar, a mudar, escutamos histórias de caçadas Pokémon, porque a gente viu hordas de pessoas caçando Pokémons. E foi uma tarde incrível, porque a gente ficou praticamente toda a tarde sentada olhando esse movimento, vendo isso. É sério? E ninguém viu vocês? Uma pessoa veio conversar com a gente só, que não estava caçando Pokémon e que viu, uma pessoa que percebeu o nosso estado de perplexidade, de que a gente estava assim... assistindo como, né, realmente plateia de um jogo que a gente não participa, que a gente só olha e que, né, os jogadores não se conectam com a gente. E foi uma pessoa que veio nos dizer, assim, nos dar uma sugestão de placa, que a gente ia passar a tarde ali esperando e tal, que as pessoas sugerem coisas, né, olha, não vai acontecer nada, vocês vão ficar aqui só esperando, porque olha só. E se criou uma conversa em torno disso que estava acontecendo ali, e aí nós começamos a descobrir o que estava acontecendo, que perto do chafariz tinha um determinado tipo de Pokémon, que é Pokémon de água, que é uma carpa que tem lá e tal no jogo. E a gente começou a descobrir tudo sobre o universo do jogo para poder falar com as pessoas que estavam por perto. Daí a gente descobriu um menino que estava jogando. Enfim, a gente entrou na história dessa mudança que aconteceu e foi um desses momentos que eu pensei assim, olha, se a partir de agora as pessoas vierem para a Redenção só para jogar jogos de realidade, essa como é que chama? Realidade virtual expandida, tem um nome. Tem um nome, né, técnico para isso. Mas eu achei bom, agora sim que ninguém mais vai parar, porque já é um negócio meio frágil, porque a gente já propõe uma coisa que está um pouco no contrafluxo de tudo, né? Como tu falaste, do tempo, da disposição, da intimidade, do encontro, não é um fato, não é midiático, não vai ser publicado. Para que eu vou parar para conversar com alguém, se isso não vai parar em lugar nenhum? Sim. Para quê? Sim, não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada, a não ser pelo prazer de sentar e se encontrar e se olhar e conhecer alguém que eu nunca ia conhecer de outro jeito. Que para mim essa é a motivação. E a aposta que alguém também queira. Que alguém também queira, numa quarta-feira de tarde, parar num banco para conversar com alguém que tu não ia conhecer de outro jeito, se não parasse. Então, assim, é bem despretensioso mesmo o negócio e, ao mesmo tempo, ele é super exigente. Exigente para os clientes e para a gente que se propõe a sustentar
essa banca, né? Então, nesse dia, eu achei que era o dia, assim, que estava selado o fracasso final, né? Que a gente ia para a bancarrota, ia ter que, assim, né, declarar que tinha ido à falência, que não tinha mais jeito e tal. Mas tem mudado, porque, claro, isso foi o primeiro momento do jogo e tudo. E o que é interessante é que tem essa camada de dispositivo de observatório que esse negócio propõe. Porque mesmo que ninguém conte nada, o parque está contando. Todo esse acontecimento, essa mudança na paisagem, essa mudança da relação das pessoas umas com as outras, com o lugar, que a gente testemunha e tem testemunhado coisas incríveis. O ano passado, por exemplo, o parque, né, para quem não conhece, a Redenção, é um parque grande de Porto Alegre, um parque talvez o mais antigo e o mais democrático, porque ele fica bem próximo do centro, ele né, é desfrutado por vários grupos de várias classes socioeconômicas. Então, ele foi escolhido também por isso, por ser mais representativo da diversidade, né? O ano passado, em 2015, ele passou boa parte do ano fechado, uma parte do parque estava em reformas, e a gente não deixou de trabalhar. Justamente a parte onde a gente ficava estava fechada, que é o chafariz. E o parque ficou um desterro, ele ficou um lugar assim muito devassado, perigoso. A gente teve encontros não muito confortáveis às vezes, né, que suscitavam até medo, assim. Então a gente viu várias mudanças acontecerem e que não são necessariamente o que se passa na troca, nessa troca que a gente propõe, né? Então isso é interessante porque para mim, pelo menos, uma das funções da carroça é de observatório. Ela é um lugar onde se pode ver a vida da cidade, onde pode se ver as relações das pessoas, onde a gente vê o parque e Porto Alegre contando a sua história de como é que está vivendo, dos incômodos, dos encontros, dos desencontros, só pela paisagem. Isso se torna visível se a gente fica parado o tempo suficiente num lugar só para olhar, que é outra coisa que a gente não faz, né? Não tem esse luxo. É muito difícil poder se dar esse luxo. Então, tem essa qualidade muito legal. E essas também são histórias que interessam contar, que foi algo que, também respondendo ao que tu perguntasse antes, né, que eu tenho entendido do que interessa passar adiante. Eu acho que também interessa muito contar aquilo que acontece quando nada acontece. Quando não tem movimento, quando não tem cliente, quando não tem troca. Sempre tem coisas acontecendo no parque, muito sutis. Sim, quando não tem notícia. Quando não tem notícia, o que acontece, né? E são a essas alturas tem uma coleção muito grande de histórias, dessas histórias que deixaram marca, que vale a pena contar e que eu espero que saiam publicadas realmente o ano que vem no formato de um livro, né? Estou trabalhando nisso agora. E enquanto isso a banca segue, né? Segue nessa função de trabalhar, de acolher o que as pessoas trazem, de arriscar cada semana que seja diferente, que a gente não saiba como responder, não saiba que cliente vai chegar, né? Que tipo de... Como tu te sente depois de um dia de trabalho na carroça? Ai, sim, Nossa, boa pergunta, porque é difícil colocar em poucas palavras ou em uma ou duas, porque eu acho que assim, dá para dizer sim, cansada, né? Tem um cansaço. É um trabalho que exige também do corpo, uma movimentação, a gente guarda, carrega, é um trabalho físico, né? E ele é um trabalho de ficar ao ar livre, então a gente também está no tempo, que é uma coisa que, para quem não trabalha na rua, a gente não sabe que o desgaste físico é trabalhar no tempo, que é trabalhar no vento, no sol, no frio, nas mudanças climáticas e nas mudanças dos climas emocionais, né? Porque às vezes tem muitas pessoas ao mesmo tempo e às vezes não tem ninguém. E quando tem muitas pessoas ao mesmo tempo, a gente também cuida de tentar atender todo mundo bem e de produzir naquele momento uma possibilidade de sociabilidade, né? De encontro, não só um a um, como a gente está tendo aqui, né? Duas pessoas se olhando, não é sempre assim. A rua é aberta e às vezes tem um monte de gente. E um ou dois carroceiros, 3 no máximo. Então a gente também trabalha muito para produzir uma espécie de sala de estar em espaço público. Então, se eu já conheci alguém que chegou antes, eu apresento para quem chegou depois e procuro conhecer para que a gente possa todo mundo conversar ao mesmo tempo e poder estar junto. E esse exercício, né, que é o exercício de apostar assim, numa utopia mesmo, né? De que é possível constituir alguma interface de troca, algum espaço de empatia entre estranhos absolutos na rua, numa cidade do Brasil, numa capital do Brasil, em 2016, numa época que as pessoas estão vivendo assombradas pelo medo, da violência, o medo do outro nunca teve tão grande. Isso é extremamente desafiador e trabalhoso. Então, tem uma camada que é de cansaço,
honestamente, acho que todo mundo que termina uma tarde de carroça termina cansado, quem foi trabalhar. Porque a gente enfrenta todas essas camadas de medo e está fazendo isso também como um trabalho. Produzir, pelo menos naquela microesfera social, naquele momento, a cada 15 dias, um lugar onde é possível estar junto ao outro, sem medo e com empatia e com desejo de estar com ele. Parece um esforço bem grande. Tem um lado que é de trabalho, mas, vamos dizer assim, se fosse só cansaço, eu já teria parado de fazer há muito tempo, né? O outro lado da balança, que eu acho que é muito mais generoso em ganhos do que o cansaço físico e mental e emocional que um trabalho assim produz, com certeza, é que a gente volta muito, mas muito transformado, enriquecido, grato. É um trabalho que produz assim muita riqueza mesmo, né? Realmente essa metáfora, né, brincadeira com o dinheiro, ela é muito real no sentido de que uma tarde termina e a gente sabe assim, nossa, quanto conhecimento se produz nesses encontros, né? E isso é uma riqueza sem tamanho. Então, eu acho que isso também é unânime. Falo aqui pela voz da Eliane, que não está aqui, né? Eliane Bruel, que trabalha com a gente, a Laura Corso, o Maurício Nardi Vale, a Carmen Capra, quando pode, a Raquel Alberti, o Juan Carlos Andrade. São várias pessoas, a Vitória Cantanhade. São pessoas que passam, né, com diferentes frequências, tardes na carroça. Todo mundo é unânime de voltar assim, meu Deus, que bom, eu quero voltar. E quando passa muito tempo e a gente não consegue ir, a gente começa a ficar muito ansioso de saudades do parque, porque eu entendo que o que proporciona pra gente, né, isso que dá tanto trabalho, porque tá tão, vamos dizer, escasso, é algo que a gente precisa muito. A gente precisa muito parar, a gente precisa muito encontrar os outros, a gente precisa muito de empatia, de simplesmente poder estar com o outro assim, como será que é estar na pele dessa pessoa, né? Como será que é? Quantas vezes eu me perguntei, como será que é? Como será que é ser alguém que mora na rua? Como será que é ser um andarilho que foi de Porto Alegre até Florianópolis caminhando a pé, que vive assim, né? Como será que é viver completamente sozinho? Tem um apartamento, tem uma casa, mas não tem ninguém com quem falar. Ser solidão absoluta, o único lugar que eu encontro gente é no parque. Como será que é ser neto daquela senhora, não ter pai nem mãe? Esse exercício, eu acho que ele humaniza tanto assim, produz uma comunhão humana, né? Quando a gente consegue se encontrar no outro, naquele outro que tem uma vida completamente diferente da minha, uma sensibilidade, um código, uma linguagem, tudo. Tem muita gente louca no parque também que a gente conhece, né? Como será que é, né? Tá dentro ser essa psique que fala de um jeito que eu não entendo. O que será que está acontecendo, né? A gente faz isso. A gente faz esse exercício enorme de simplesmente olhar com olhos humanos para outro ser humano. E isso é de uma riqueza, né, Bárbara, muito, muito grande, assim. Eu acho que o que produz a vontade de continuar, o que produz a adesão de outras pessoas, quer dizer, de um trabalho que começou com um desejo que era muito pessoal meu e que agora congrega um coletivo, né? A Janine, eu esqueci de mencionar também, a Janine trabalha muito com a gente. Tu tem falado dessas pessoas e qual é o currículo que alguém tem que ter? Quais são os pré-requisitos? A pessoa tem que ter Tu conhece o currículo Lattes? Tu já estudou na universidade, existe esse termo, né? O currículo Lattes é uma plataforma que as pessoas têm que... Se alguém quiser se candidatar a uma vaga na tua carroça... Tem que ter um currículo vira-lattes. A pessoa tem que gostar de ser vira-lata, tem que gostar de estar na rua, tem que gostar de se misturar, tem que se considerar um híbrido, um mestiço, alguém que é feito de um pedaço de todo mundo, que não tem problemas com, né, nem recortes de distinção. Então, a carroça acolhe qualquer um que quiser trabalhar na carroça, pode. A pessoa tem que ter desejo, disposição, de escuta. A gente oferece treinamento, porque também é um trabalho que precisa de treinamento. Então, eu falo que a gente oferece treinamento porque os carroceiros que já têm mais experiência, eles transmitem esse saber, que é o saber, primeiro, como atender os clientes, né? Tem o saber dos produtos, quer dizer, tem que conhecer a nossa linha de produtos bem, saber vender, saber Sim. promover, né? O que a gente tem de riqueza para oferecer, que realmente são produtos muito singulares e tem um jeito. A gente acha que é muito simples, oferecer não é.
A outra coisa que a gente treina é na leitura, né, do cliente. Tem que saber fazer leitura corporal, como é que a pessoa chega, porque a nossa política é de um comércio não invasivo, a gente não usa nenhum recurso assim apelativo de sedução barata com os clientes. A gente deixa que aconteça uma aproximação natural e a gente só dá mais um passo na aproximação quando o cliente sinaliza que o campo está aberto. E tudo isso tem um treinamento. Então, fora querer fazer parte, querer trabalhar, ter disponibilidade para isso, um currículo vira-lates, né, como eu falei, bem estruturado. Bem estruturado, um sólido currículo vira-lates. Tem essa possibilidade de fazer treinamento. E esse treinamento, como é que ele se dá? É vivencial. É um treinamento que se dá na carroça, na rua, para alguém que quer trabalhar, está convidado a vir, a gente faz um contato prévio, vem passar uma tarde, faz uma tarde observando, depois numa segunda tarde já começa a atender, e assim a pessoa que vai se tornando, né, um carroceiro, vai se empoderando do seu ser carroceiro e vira-lata, vai podendo trabalhar na rua com a gente. Assim se deu a participação de várias pessoas e tem se dado. É uma entrada aberta. E vocês pensaram em ter filiais em outras cidades? Muito. Nossa, nós somos super expansionistas. A gente quer expandir muito os negócios. Tanto que a gente já tem, assim... Um programa de franquias? Estamos estruturando, assim, um programa de franquias, mas existe isso que acontece, que é muito legal, que pessoas de diferentes lugares, por diferentes razões, acharem que seria muito legal que a carroça estivesse um dia na frente da sua escola, ou que pudesse fazer algumas presenças na frente do hospital. Foram encontros assim que foram gerando as itinerâncias. E essas itinerâncias estão abrindo essa possibilidade de que diferentes lugares e núcleos de pessoas estabeleçam a sua própria versão da carroça. E aí, claro, para isso a gente passa todo um conhecimento, uma assessoria, porque é um trabalho que tem a ver com contexto, né? Ele não pode ser implantado em qualquer ambiente, de qualquer jeito, como uma reprodução de uma fórmula. Tem que haver uma leitura e uma aproximação num contexto específico para entender que forma de dispositivo se adaptaria e tornaria a banca funcional para determinados lugares. Então, a gente faz esse processo de ajudar as pessoas a entenderem, a fazerem a leitura do seu contexto e poderem produzir seu próprio mercadinho, né? Com essa intenção, né? Tem esse feixe de intenções ali que rege, vamos dizer, a banca, que pode se aplicar em outras situações, mas não como fórmula, né? Então a gente não pode ter uma carroça e botar em qualquer lugar. Por exemplo, uma das participações que a gente fez no Hospital Conceição, a gente participou junto da feira de artesãs do projeto Mil Artes, que é produzido pelo Chalé da Cultura do Grupo Hospitalar Conceição. O Hospitalar Conceição tem um trabalho muito bonito na interface entre cultura e saúde. Tem um trabalho que vem sendo desenvolvido já há vários anos lá, e esse grupo de artesãs da comunidade faz uma feira no final do ano, faz uma feira, um sarau por mês, e no final do ano tem uma feira. E o ano passado nós participamos da feira. A gente não levou a carroça para a feira. Por quê? Porque a estrutura da feira é uma estrutura de varais. Então a gente faz uma estrutura de varal, a gente se adapta ao ambiente, ao contexto, né? E foi muito legal participar dentro de uma feira de artesanato, poder oferecer os produtos da carroça, né? Foi muito interessante, dentro do pátio interno do Hospital Conceição. Então tem essa adaptação e a possibilidade, sim, de expandir, de ter filiais. A gente fica bem feliz quando esse desejo surge. A gente já está encerrando, até porque tu tem aula, né? Sim, os alunos estão chegando. Os alunos estão chegando, mas tem uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que eu estou entrevistando, e eu vou fazer para ti também, que é: eu entendi que há 10 anos estava surgindo a carroça, e tu também estava grávida. Isso. Então eu sempre pergunto o que a pessoa estava fazendo há 10 anos e, se ela pudesse, que conselho ela se daria. Há 10 anos atrás? Hoje, se tu pudesse dar uma dica para Ana Flávia de 10 anos atrás, um conselho, sabendo tudo que tu sabe, não para mudar completamente a tua vida, mas considerando as preocupações que tu tinha no momento e o que tu já sabe hoje. Sim. O que eu daria de conselho para mim naquela época? Eu acho que eu me aconselharia a ter calma e paciência e confiança nas intuições, né? De poder fazer as coisas devagar, porque eu acho que toda mulher que é mãe, eu sou mãe de 2 filhos, né? Então eu estava grávida do meu segundo filho quando eu comecei a tatear. Quantos anos tinha o primeiro? O primeiro tinha 6 e estava grávida, né? Então agora eu tenho um filho de 15, quase 16, e um filho de 8, quase 9. E eu acho que toda mulher que é mãe e que tem
além do projeto de ser mãe, né, que nem sei se é um projeto, mas é uma função, né, grande da vida, também tem trabalho, tem seus projetos, né, de vida, de atuação no mundo social, que é difícil fazer tudo, né? As coisas têm que ser feitas com mais lentidão, às vezes, do que o ritmo do desejo ditaria, porque é difícil ter um bebê recém-nascido, um filho de 6 anos, amamentar, implantar um projeto novo, dar aula, pagar conta, ir no supermercado. A gente não aguenta, a gente precisa descansar, precisa dormir, precisa... Não é orgânico, né? E eu acho que uma das coisas que as mulheres estão descobrindo e lutando, batalhando muito para conquistar é essa consciência sobre si, né? E o respeito sobre os seus corpos, os seus ritmos, de todas as formas. E acho que ainda vejo talvez em mim, né, 10 anos atrás, e vejo em outras meninas, mulheres, a ansiedade, o medo de não conseguir dar conta, os conflitos internos que isso gera, né? Como se a gente tivesse que optar entre uma coisa e outra, como se ter um bebezinho e querer ser uma mãe muito, né, entregue para esse momento e amamentar, como eu fiz com meus 2 filhos, amamentar 2 anos, carregar embaixo do braço, significasse ter que abrir mão de coisas muito preciosas também para a gente, né? Então, eu acho que eu daria o conselho da calma, da paciência, da confiança nessa costura, de que a gente é capaz de inventar outras formas de viver respeitosas, né? Acho que um dos princípios de todo esse trabalho é de respeito com o outro e consigo mesmo, de que ele seja orgânico, no sentido de ninguém se atropelar, se forçar a fazer coisas que não consegue, que não dá num tempo que não é o seu tempo. Então eu vejo que naquela época eu tinha muito medo de não conseguir levar adiante algo que eu sabia que era muito delicado, como um trabalho assim, como é ter um filho, como é, né, querer não ser uma mãe, vamos dizer assim, que terceiriza a maternidade para que outros a façam, mas ser mãe mesmo, né, cuidar, levar no colégio, conversar, participar de tudo, das crises. Eu disse, vai com calma, vai dar tudo certo. Por exemplo, hoje o João, que é meu filho mais novo, ele participa muito ativamente da carroça. Participou da gestação dela, né, da barriga, e há alguns anos, desde que ele começou a entender, ele já foi várias vezes, atende junto, trabalha, produz para a carroça, conta a história, é marqueteiro, vende, faz venda forçada, inclusive, porque ele fica ansioso de querer vender. Quando ele vai junto para o parque, ele sai catando clientes, ele não tem muita paciência, né, para esperar quando os clientes demoram a chegar. Ele sai panfleteando, né? Diz, vem na carroça da minha mãe vende história, vamos lá, vamos comprar. E ver isso é muito bonito, mas claro, eu não sabia e foi uma aposta. Então eu daria o conselho, calma, paciência e confiança, né? Que a gente é capaz de inventar, a partir do desejo, da sensibilidade, novas formas de viver, de tramar arte e vida também, né? De uma forma que essas instâncias não sejam assim separadas por muros rígidos. Aqui isso é o meu trabalho, assim, aqui não, é tudo hoje muito mais junto, mais integrado. Essas coisas que eu te contei, essas histórias são histórias que estão na mesa da minha casa, que ajudam a educar as crianças, que estão me educando, estão me ensinando todos os dias sobre o mundo, o que é ser brasileira, o que é ser mulher, o que é morar em Porto Alegre. Eu estou transmitindo isso para eles estão me ensinando outras coisas, e tem uma organicidade maior do que eu imaginava 10 anos atrás. Eu imaginava que esses campos estariam muito mais em disputa, né? O campo da atuação pública, cidadã, artística, profissional, e o campo da esfera doméstica, íntima, né? Então, acho que isso é uma coisa importante de dizer publicamente, já que essa é uma entrevista que vai ficar pública, né? Eu vejo muitas mulheres fazendo essa trajetória, assim, de construir outras formas, outros caminhos, outros jeitos de ser mulher que não sejam violentos, né? Porque se fala muito de violência contra a mulher, e ela existe, ela é horrível. A violência de gênero mesmo, a violência doméstica, né? Inclusive chegam relatos na carroça desse teor. E existe muita violência introjetada, né? Que a mulher faz contra ela mesma, com várias crenças distorcidas, estereótipos que a gente carrega como limitadores e que se transformam em culpa, em autoexigência, em ressentimento, em várias dores, né? Que não são, eu acho, propriamente ainda reconhecidas socialmente, nem pelas próprias mulheres, como uma herança de muitos séculos de relações tortas, né? De poder. Então eu vejo que nesse trabalho também foi toda uma aposta assim, cega, de que pudesse ser possível construir
de outro jeito a vida, né? Essa possibilidade de construir de outro jeito a vida, eu acho que é tudo uma coisa só, mas só para perguntar mesmo assim. Tu te deu conta ouvindo as histórias das pessoas, ou pelas histórias das pessoas, ou pela tua experiência de construir esse teu trabalho assim, ou é tudo meio misturado? Porque Eu acho que é misturado, é um processo tanto assim... tempo ouvindo história, eu não sei, eu tô fazendo essas entrevistas faz 7 meses. E eu já acho que eu aprendi tanta coisa. A gente aprende ouvindo. muito, né, com os outros, assim, a gente repensa todo o processo escolar, educativo, né. Eu acho assim, Bárbara, para ser bem honesta, tem um tanto que é uma autorreflexão, é um processo automeditativo, sim, porque, como eu falei no início da nossa conversa, né, a escolha por ser artista desse campo de atuação, ela é uma escolha de uma vida refletida, né? É uma vida pensada o tempo inteiro. E no momento que ela vai ficando muito difícil, essa escolha, e que eu fui estudando também, entendendo e pensando que arte afinal, por que eu escolhi isso, né? Realmente, na base mesmo, pelo menos da minha meditação, a escolha pela arte foi uma escolha por um jeito de viver. Ela não foi para produzir aquilo que socialmente é reconhecido como arte. É para poder viver a vida como invenção. Essa foi a resposta que eu encontrei. Então, eu considero, por exemplo, o Armazém de Histórias Ambulantes uma invenção de vida, de um jeito de viver. Como outras coisas, outros projetos que foram vindo juntos. As pessoas que se dispuseram a sentar, contar aquilo que eu podia aprender, né, foi assim essencial nesse currículo. Cada um foi uma disciplina assim de pós-doutorado, sabe? Mas também essa disposição de encarar que o trabalho de artes possa ser isso, né? Que não se conformar com os recortes. Não, tá, para ser artista tem que fazer isso, aquilo. O que o artista faz é isso. O artista tem que produzir exposição, tem que produzir portfólio. Não sou contra nada disso, eu também faço. Eu tenho uma produção gráfica que eu gosto muito, de desenho, não me importo de expor, mas não queria ter que limitar minhas escolhas profissionais em função daquilo que eu via que circulava melhor, com mais facilidade, vamos dizer assim, né? No mundo da arte. Eu quis apostar de que era possível inventar, porque se afinal o campo da arte é para isso, né? Como é que eu ia me negar nesse campo o direito de tentar alguma coisa diferente? Então, eu acho que se deu junto, né? Se deu junto com o processo de formação contínua, de formação e de desaprendizagem, mais do que tudo, né? De desaprender as fórmulas e as formas de ser que a gente recebe, já herda da cultura meio prontas quando a gente nasce, vai recebendo, não tem consciência, mas vai recebendo as narrativas, é assim, para ser artista, para ser mulher, para ser mãe, é assim que se faz. Essa transmissão se dá sem a gente se dar conta, né? E nessa transmissão, alguma coisa se transforma quando a gente recebe e se inquieta e não se acomoda com alguma coisa e faz de um outro jeito, ligeiramente diferente, né? E se dá o direito de inventar um outro jeito. Então foi assim, isso tem se reforçado para mim, assim, acho que é sempre um desafio que se recoloca a cada dia, porque daqui a pouco um trabalho se estabiliza, se congela, e daqui a pouco não é mais isso. Talvez o armazém deixe de ser armazém daqui a pouco, ele vai virar outra coisa. Ou ele não vai mais existir porque, o contexto mudou. Então também não é uma coisa que eu vejo para daqui a 10 anos ela engessada acontecendo tal e qual. Talvez sim, talvez não. Vamos ver, né, o que a vida vai trazer. E eu, só para finalizar, queria pedir que tu deixasse algumas referências, não sei se pessoas, livros, documentários, filmes, algumas dicas para as pessoas assistirem. Poxa, essa me pegou de surpresa. Não sei se sou a melhor pessoa assim, para indicar, mas eu posso falar de algumas coisas que me tocaram muito, né? Bem próximas, assim, eu acho que eu falei no início que uma parte importante desse processo de aprendizagem foi através da convivência com uma grande amiga, artista também, aqui de Porto Alegre, que é a Maria Helena Bernardes. Acho que a gente fez experiências juntas, mas eu também recomendo coisas que eu admirei antes da gente trabalhar junto, como, por exemplo, o livro Vaga em Campo de Rejeito, que é uma publicação, um relato de experiência da Maria Helena, foi publicado dentro de um projeto chamado Areal. É uma referência assim, de pensamento muito importante para muitas pessoas e para mim foi muito inspirador. Tem alguns artistas assim que eu gosto muito, né? Tem uma artista que é uma documentarista
que ela é mexicana e americana. Ela tem uma dupla nacionalidade que se chama Natália Almada. Ela tem um documentário lindo que ela fez que se chama El Velador, que foi feito num cemitério no México. Com o velador é o coveiro do cemitério. Ela acompanhou, né, esse processo e tem uma sensibilidade incrível esse documentário, porque ela escuta e ela testemunha do ponto de vista dele o que acontece nesse cemitério, que é um cemitério da zona de tráfico, né, dos cartéis de droga do México, onde acontece toda uma disputa de poder através dos velórios e da construção dos mausoléus dos chefões das gangues rivais de tráfico. É muito interessante. É também um trabalho assim de escuta, de narrativa, né, que é traduzido em filme com muita sensibilidade. Eu deixaria essas duas mulheres para deixar duas referências de mulheres vivas, bem, né, da nossa geração aí que estão trabalhando com muita sensibilidade. E se as pessoas quiserem saber mais sobre ti ou sobre o armazém, como elas fazem? Além de poder ir na Redenção. Sim, mas o principal contato é direto. Esse é o convite principal, é poder ir conhecer a banca, né, fazer negócios direto no parque. Dá para acompanhar. A gente relutou muito em criar a página do Facebook, até porque a gente não queria tornar esse trabalho um trabalho midiático, justamente que ele propõe o oposto, né? Mas à medida que ele foi se tornando um trabalho que fez um ponto na cidade, como um serviço, a gente optou por criar a página para que as pessoas possam acompanhar quando a gente vai sair, quando não vai, porque é uma pergunta, quando é que vai ter de novo? É quarta-feira, quinzenalmente, mas como depende do tempo, isso não tem um calendário fixo. Então a página do Facebook, basicamente, ela tem comunicado às pessoas quando que a gente vai sair. Não adianta entrar lá e querer saber as histórias, porque não tem. Elas não estão lá, exatamente. O que vai acontecer em breve, eu espero, né? Depende tudo desse tempo orgânico de gestação, que é lento, né? Porque por causa de todas essas esferas de vida que tem que andar juntas, provavelmente as histórias vão estar disponíveis num formato de livro o ano que vem, eu diria que no segundo semestre. Enquanto isso, tem a página do Facebook, tem o site que conta um pouquinho assim dessa estrutura. E claro, querendo saber mais, ficando com vontade de ter uma conversa mais assim, para estabelecer um diálogo mais próximo, uma visita do armazém em algum lugar específico que o ouvinte aí da nossa entrevista tem achado que seria legal, né? Pode mandar uma mensagem pela nossa página do Facebook ou para mim mesma. A gente conversa. É todo um trabalho de conversa. Tudo se conversa, né? E a gente atualmente está num processo de transição bem interessante, porque esse coletivo de pessoas que foi se aproximando ao longo dos anos da carroça e começando a trabalhar junto, dessa maneira bem frouxa, bem livre e baseada no princípio de prazer, né? A gente está se organizando para formalizar uma associação para que a gente possa dar alguns passos assim, de expansão que a gente não consegue no formato que ela tem agora. Então, também assim, tem essa abertura, né, nesse momento de poder fazer outras parcerias com outros lugares, porque a gente acredita assim, que o nosso serviço é um serviço de utilidade pública, que pode ser muito benéfico em muitos ambientes. É isso. Ai, Bárbara, legal. Adorei, muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu só vou acabar porque tu tem aula, senão eu ia continuar fazendo a gente perguntas. pode ter uma segunda edição daqui a um tempo mais, quando o livro estiver pronto, né? E a gente pode conversar mais um pouquinho. Mas muito obrigada, adorei te ouvir. Eu adorei também o nosso espaço de conversa e a tua escuta, e que seja uma entrevista boa de escutar para quem for nos ouvir depois lá no blog da Bárbara. Eu acho que vai ser. Obrigada, tchau, tchau. De nada, tchau. Oi, aqui é a Bárbara de novo. Tô voltando para agradecer que você tenha nos ouvido e também para contar que essa trilha que tá rodando agora é linda e também rodou lá no início do episódio. É uma criação do meu amigo Felipe Speck. Se gostou dessa entrevista, não deixa de compartilhar com os teus amigos, isso faz a maior diferença. Outra coisa é que eu vou te lembrar que o meu e-mail é barbara.nickel@gmail.com e eu vou ficar muito feliz de receber teu feedback com sugestões, críticas, comentários, enfim, com a tua opinião sobre esse episódio ou sobre todo o projeto Coisas que a gente cria.